Você alguma vez já teve a nítida impressão de que existe algo além do que os olhos podem ver, como se por trás da realidade aparente houvesse outra dimensão vibrando, quase imperceptível, mas profundamente real? Carl Jung passou décadas mergulhado nesse enigma, e o que ele trouxe à tona tem o poder de transformar por completo a maneira como você enxerga a si mesmo e ao mundo. Há pessoas que parecem habitar uma realidade paralela. Elas não se movem pelas mesmas regras, não se deixam levar pelos mesmos estímulos, não se contentam com o que satisfaz a maioria. É como se vivessem sintonizadas em uma frequência única, quase inacessível aos demais. Jung chamava isso de despertar espiritual, mas não se trata de religião, de rituais vazios ou de dogmas. Estamos falando de algo muito mais intenso, muito mais concreto. Essas pessoas começam a vivenciar experiências que a sociedade moderna prefere ignorar, coincidências que desafiam a lógica, sonhos que antecipam o futuro, uma conexão visceral com algo infinitamente maior. A ciência não consegue decifrar, as religiões tentam domesticar, e o sistema? Bem, o sistema faria de tudo para que você nunca soubesse que isso existe, porque uma pessoa desperta é uma ameaça. Ela não se deixa manipular pelas mesmas narrativas, não se distrai com as mesmas ilusões, não se paralisa pelos mesmos medos. Se ultimamente você tem sentido que algo dentro de você está se transformando, se o mundo ao seu redor parece mais estranho, mais intenso, se nada mais faz sentido como antes, então este é o momento certo para prestar atenção. Existem sinais inconfundíveis de que seu despertar já começou, e uma vez que você os reconhecer, não haverá mais como voltar atrás. A questão é você estar preparado para enxergar o que sempre esteve diante dos seus olhos, mas que a maioria prefere não ver. Vou lhe contar uma verdade que poucos têm coragem de admitir. O mundo em que vivemos foi cuidadosamente estruturado para mantê-lo adormecido. Não estou falando de conspirações mirabolantes, mas de um condicionamento sutil, de uma programação cultural que nos ensina, desde cedo, a seguir regras sem questionar, a aceitar que a realidade se resume ao que nossos sentidos captam. Fomos treinados para sermos produtivos, não para sermos conscientes. E funciona. A maioria das pessoas passa a vida inteira no piloto automático. Acorda, trabalha, consome, dorme e repete, ano após ano. Mas então algo acontece. Para alguns é uma crise, uma perda avassaladora, uma doença, um colapso emocional. Para outros é algo mais silencioso, um vazio que nenhuma conquista material consegue preencher. Jung chamava isso de chamado à individuação. É o momento em que sua essência grita que existe algo mais, que essa vida superficial, essa existência mecânica, não é tudo o que você veio realizar aqui. E sabe o que acontece quando você começa a despertar? O mundo ao seu redor reage. Sua família pode achar que você está distante, diferente. Seus amigos estranham quando você deixa de se importar com o que antes parecia essencial. A sociedade vai rotulá-lo de sonhador, de desajustado, de alguém que perdeu o contato com a realidade, porque despertar é perigoso. Uma pessoa desperta não compra as mesmas mentiras, não aceita as mesmas limitações, não se contenta com migalhas de felicidade enquanto a verdadeira essência da vida escorre entre os dedos. Mas aqui está o desafio real. Esse despertar não vem com um guia. Você passa a viver experiências que ninguém ao seu redor compreende. Sonhos tão vívidos que parecem mais reais do que a própria realidade. Coincidências que se repetem com uma frequência impossível. Uma sensibilidade aguçada a energias, emoções e intenções ocultas. E a primeira reação é a dúvida. Será que estou enlouquecendo? Será que isso é real ou apenas fruto da minha imaginação? O mundo moderno não tem espaço para o sagrado, para o místico, para o inexplicável. Tudo precisa ser racional, mensurável, comprovado em laboratório. Se não cabe em uma planilha, então não existe. Jung enfrentou esse dilema a vida toda. Ele era um cientista rigoroso, um psiquiatra respeitado, mas suas próprias experiências, seus sonhos, suas visões apontavam para algo que a ciência da época simplesmente negava: a existência de uma realidade mais profunda, um universo interior tão vasto quanto o cosmos lá fora. E ele fez uma escolha corajosa. Decidiu explorar esse território desconhecido, mesmo que isso custasse sua reputação. O que descobriu mudou tudo. Existe uma camada da psique humana que vai além do individual. Jung a chamou de inconsciente coletivo, um campo de consciência compartilhado por toda a humanidade, onde residem arquétipos universais, símbolos ancestrais, uma sabedoria que transcende o tempo. Quando você desperta espiritualmente, começa a acessar esse campo. De repente, percebe padrões ocultos, conexões invisíveis entre eventos que pareciam aleatórios, mensagens codificadas em sonhos, em encontros casuais, em insights que surgem do nada. Isso não é loucura, é sua percepção se expandindo, mas o mundo não quer que você saiba disso. Porque se você entender que existe uma inteligência maior operando através de você, se perceber que sua consciência não está limitada ao seu corpo, se despertar para o poder que reside nas profundezas do seu ser, você se torna incontrolável.
Deixa de buscar validação externa, de consumir o que promete preencher vazios, de aceitar narrativas que o mantêm pequeno, assustado, dependente. Por isso, o despertar espiritual é tão solitário no início. Você está atravessando um portal que a maioria nem sequer sabe que existe. Está deixando para trás uma versão de si mesmo que o mundo reconhecia e aprovava, para se tornar algo novo, algo mais autêntico. Mas esse processo tem um preço. Se você não entender o que está acontecendo, se não reconhecer os sinais, se não souber que não está sozinho nessa jornada, pode desistir justamente quando a transformação real estava prestes a acontecer. Então, preste atenção. O que você está sentindo não é fraqueza, não é desequilíbrio, não é um defeito. É o sinal de que você está finalmente acordando para quem você realmente é. E agora vou mostrar como isso se manifesta na prática. Jung identificou experiências específicas que só quem está despertando vivencia. Quando você reconhecer esses sinais em sua própria vida, tudo começará a fazer sentido. Vamos começar pelo mais perturbador, a morte do ego falso. Existe uma versão de você que foi construída para agradar, para se encaixar, para ser aceito. Essa versão é uma máscara, uma persona que você veste todos os dias sem nem perceber. Quando o despertar espiritual começa, essa máscara começa a rachar e isso é aterrorizante, porque você percebe que grande parte do que chamava de eu nunca foi realmente você. Eram apenas expectativas alheias, essência, e isso pode ser doloroso. Porque significa dizer não a convites que antes aceitaria sem pensar, recusar relacionamentos que sugavam sua vitalidade, abandonar ambientes que, embora confortáveis, já não ressoavam com sua verdade. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você se protege, mais se abre, porque essa sensibilidade não é uma maldição, é um superpoder. Ela te permite navegar o mundo com uma clareza que a maioria das pessoas jamais experimentará. Você passa a reconhecer, em segundos, quem está alinhado com sua jornada e quem é apenas ruído. E, mais importante, aprende a confiar nesse instinto como se fosse um farol interno, guiando-o através das tempestades. Mas não se engane, essa clareza não vem sem resistência. O mundo não foi feito para pessoas que enxergam além das aparências. Ele premia a conformidade, a repetição, a ilusão de segurança que vem de seguir o rebanho. Quando você começa a questionar, a sentir demais, a recusar o que não serve, as pessoas ao seu redor podem reagir com hostilidade. Elas não entendem porque você não se contenta mais com o que antes as satisfazia. E, em alguns casos, tentarão te puxar de volta para a zona de conforto, não por maldade, mas por medo. Medo de que, se você mudar, elas também precisarão olhar para si mesmas. E isso é insuportável para quem ainda não está pronto. Aqui está a verdade que ninguém te conta. O despertar espiritual não é uma jornada de iluminação constante. É uma montanha-russa de altos e baixos, onde os momentos de êxtase são tão intensos quanto os de desespero. Você vai se sentir invencível em um dia e no outro questionar se tudo não passa de uma grande ilusão. E está tudo bem, porque essa oscilação não é um sinal de fracasso, é a prova de que você está vivo, de que está realmente sentindo. A maioria das pessoas passa a vida anestesiada, evitando qualquer coisa que possa abalar sua falsa estabilidade. Mas você escolheu estar presente mesmo quando dói, e é justamente nesses momentos de dúvida que os sinais mais poderosos aparecem. Uma frase em um livro que parece escrita só para você. Um encontro inesperado que responde a uma pergunta que você nem havia formulado em voz alta. Um sonho tão vívido que acorda com a certeza de que algo maior está em jogo. Essas sincronicidades não são coincidências, são confirmações. O universo está sussurrando, você está no caminho certo, continue. E aos poucos você aprende a ouvir, não com os ouvidos, mas com o corpo, com a intuição, com essa sabedoria ancestral que sempre soube, mas que a mente racional insistia em ignorar. Mas atenção, essa jornada não é para os fracos. Ela exige coragem para olhar nos olhos do que você mais teme, a solidão, a incerteza, a possibilidade de estar errado. Exige humildade para admitir que, por mais que você saiba, ainda há muito a aprender. E, acima de tudo, exige amor, amor por si mesmo, mesmo nas partes que você preferiria esconder. Porque o despertar não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar inteiro. E inteireza não exclui as sombras. Ela as abraça, as transforma, as usa como combustível para algo maior. Então, quando a dúvida surgir, e ela surgirá, lembre-se, você não está perdendo o chão, você está aprendendo a voar. E cada vez que escolhe seguir em frente, apesar do medo, você está escrevendo uma história que vai além de você. Uma história que inspira, que desafia, que prova que é possível viver de forma autêntica, mesmo em um mundo que insiste em nos moldar. Essa é a sua revolução, e ela começa agora. A paz interior não é um refúgio, mas um campo de batalha onde a verdade vence o medo. E isso não é egoísmo, é sabedoria. A busca não é por felicidade, mas por significado, algo que os despertos compreendem com uma clareza que corta como lâmina. A vida não foi feita para ser confortável, mas para ser vivida em toda a sua intensidade. Os adormecidos correm atrás de prazeres passageiros, validação externa, um conforto que nunca sacia. Fogem da dor como se fosse um inimigo, quando, na verdade, ela é a porta para algo maior.
Os despertos sabem disso. Sabem que o propósito exige sacrifício, que a transformação arde como fogo, mas que no final ninguém quer uma vida fácil e quer uma vida que importe. Uma vida que deixe marcas, que ecoe além do próprio tempo, que reflita verdades profundas e contribua para algo maior que o ego. Há um vazio que só o significado preenche, e os despertos o sentem com uma agudeza que rasga a alma até encontrarem ou criarem seu propósito. Então, como um curador que retorna da escuridão, eles se erguem, mas o despertar não termina aí. Depois da noite escura da alma, depois de integrar a sombra, depois de atravessar a solidão sagrada, vem o estágio mais avançado, o retorno. Jung chamava isso de o retorno do herói. Você desce ao submundo do inconsciente, enfrenta seus demônios, recupera o tesouro escondido e volta, não para salvar, não para ensinar como um guru, mas para iluminar o caminho. Porque quem atravessou o fogo sabe que a verdadeira cura não está em palavras, mas em presença. Sua energia acalma, suas palavras ressoam, sua luz atrai. Você se tornou ouro puro, e agora você reconhece os sinais. Entende que o que está acontecendo não é acidente, não é loucura, não é fraqueza, é despertar. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de admitir. Reconhecer não basta. Você precisa escolher, precisa atravessar o portal por completo. Porque há um ponto de virada nessa jornada, um momento em que você pode recuar, voltar para o conforto da inconsciência, fingir que nunca viu o que viu. Muitos fazem isso, sentem o chamado, mas o medo os paralisa. É mais fácil voltar a dormir, afundar na rotina automática, nas distrações infinitas, na ilusão de segurança que o mundo oferece. Mas você não pode, não de verdade. Porque uma vez desperto, esse conhecimento não se apaga. Ele sussurra em seus pensamentos, aparece em seus sonhos, cria um vazio que nada mais preenche. Como dizia um sábio, não há volta à inocência perdida. Uma vez que você prova do fruto do conhecimento, o paraíso da ignorância se fecha para sempre. A única opção real é seguir em frente. Isso significa comprometimento. Escolher todos os dias o caminho da individuação, mesmo quando ele é solitário, difícil, incompreendido. Significa olhar para sua sombra e dizer, eu te vejo, eu te aceito, você faz parte de mim. Significa prestar atenção nas sincronicidades e agir, mesmo quando elas parecem ilógicas. Significa tratar seus sonhos como mensageiros sagrados, não como ruído mental. Significa proteger sua energia como o recurso mais valioso que você possui. E, acima de tudo, significa viver uma vida de significado, não de aprovação. O mundo não vai aplaudir sua transformação. Na verdade, muitos tentarão puxá-lo de volta. Vão chamá-lo de estranho, desconectado, perdido. Deixe que chamem. Porque você sabe algo que eles não sabem. Você está construindo algo que eles não conseguem ver. Você está se tornando algo que eles têm medo de se tornar, completo, integrado, verdadeiro. Quem dedicou a vida a explorar os mistérios da psique humana chegou a uma conclusão. Cada ser humano carrega dentro de si um potencial divino, uma centelha de consciência cósmica esperando para ser despertada. Mas a maioria morre sem nunca acessá-la. Vive e morre na superfície sem jamais descobrir as profundezas que existem dentro. Você tem a chance de ser diferente. Você sentiu o chamado, reconheceu os sinais, chegou até aqui. Agora só falta uma coisa, dizer sim, sim para a jornada, sim para a transformação, sim para se tornar quem você realmente é, não quem ensinaram que deveria ser. A mudança que você busca no mundo exterior só pode vir da transformação interior, e ela já começou. Você não precisa de permissão, não precisa de validação, não precisa esperar o momento perfeito. Você só precisa dar o próximo passo, e depois o próximo, e depois o próximo, até que um dia olhe para trás e perceba que atravessou o abismo, que se tornou a pessoa que sempre soube que poderia ser. O despertar espiritual não é um destino, é um caminho, e esse caminho está bem diante de você. A única pergunta que resta é: você vai caminhar?